Temos a celebração da ceia. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, os 3 primeiros versos. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Pai, obrigado pela palavra lida, nos dê, Deus, a tua direção, para entendermos o recado que o Senhor tem para os nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Na sequência desse capítulo 2, tem mais versículos que os irmãos devem permanecer com a Bíblia aberta aí para confirmar quando eu for falando aqui. O apóstolo Pedro está falando de falsos mestres, falsos doutores que surgiriam no futuro. Mas já vi no tempo dele. Ele está falando no presente ali, que estava acontecendo naquela época em que ele estava exercendo o seu ministério apostólico, o seu ministério pastoral. Então o povo de Deus, meus irmãos, sempre foi alvo de falsos profetas, alvo de suas falsas profecias também. Jeremias capítulo 23, versos 16 a 27, o profeta relata essas coisas. Dos falsos mestres e suas falsas doutrinas, registra ali. Paulo também, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7. E nos tempos passados existiam já muitos falsas doutrinas, falsos mestres, falsos doutores, enganando muitas pessoas naquela época. E eu pergunto, no nosso tempo, será que não existe falsos mestres? Falsos doutores, falsos pastores, falsas ovelhas? A Bíblia fala de pessoas travestidas de ovelhas, mas são bodes, e que vivem no meio das ovelhas, mas não são do Senhor. Eu espero que você não seja bode, mas seja ovelha. Essa é a expectativa do nosso coração para todos aqueles que declaram Jesus Cristo como Salvador. O verso 1 do texto nos diz: como entre vós haverá, ele está apontando para o futuro, também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição. Na primeira parte do versículo, Pedro declara como houve entre o povo no seu tempo, haverá no futuro também falsos ensinadores da palavra. Quando nós chegamos no verso 3, Pedro nos deixa uma situação mais difícil ainda. Ele diz que por avareza farão de vós negócios, são os mercadores, comerciantes de ovelhas, isto é, aqueles que estão interessados no dinheiro das ovelhas, não no aprendizado da palavra através de sua administração. Vivemos, irmãos, um tempo desse em que a falsidade evangélica campeia por todos os lados, com falsos ensinamentos, usando o nome do Senhor Jesus, mas pregando outro evangelho, como nós falamos hoje pela manhã, não o verdadeiro evangelho de Cristo.
quando o apóstolo fala que farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras extraídas da própria Escritura, mas que não são palavras verdadeiras. A intenção de quem está ensinando falsa doutrina, eles fazem isso cobertamente, eles fazem de uma maneira oculta que a pessoa não percebe que é enganação. É por isso que nós precisamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria quando nós ouvimos a pregação da palavra, nos dê sabedoria para pregarmos também as verdades da palavra de Deus, para que nós não sejamos achados pelo Senhor como pregando falsa doutrina, falso evangelho. Então Pedro nos encoraja, meus irmãos, a enfrentarmos tudo que é falsidade. Não somente a falsidade do ensinamento do evangelho, mas a falsidade existente entre as pessoas. Nos acham que existe falsidade só lá fora no mundo? Será que no meio do povo, chamado povo de Deus, não existe falsidade? Existe falso no meio do povo de Deus? Existe. No grupo apostólico de Jesus eram 12 homens escolhidos pelo Senhor Jesus. Um era um traidor, era falso, não era verdadeiro. A igreja dos dias de hoje tem perdido, meus amados, o espírito de luta contra os falsos ensinamentos. Parece que a igreja está se acomodando com a falsa doutrina, com o falso ensinamento que campeia ao nosso redor. Até parece que muitos dos nossos, daqueles que seguem o evangelho, seguem a verdade bíblica há muito tempo, estão sendo incomodados e até mesmo se desviando por ensinamentos falsos que estão penetrando no meio do povo de Deus. Jesus declarou que, se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Jesus disse também, meus irmãos, por causa dos escolhidos, ele então vai abreviar a sua vida para buscar a sua igreja, para que tire sua igreja do meio desse mundo corrupto, desse mundo perdido, esse mundo afundado no pecado, e pessoas falsas e mentirosas que caminham para o inferno e tentam tirar do caminho do Senhor aqueles que confessaram a Cristo como Salvador. Muitos não estão mais seguindo ao Senhor, porque foram desviadas através de ensinamento falso, pessoas que usam a própria Bíblia para pregar a falsidade e a mentira. E a igreja não pode fechar os seus olhos para essa realidade que ela vive hoje. Isso porque a igreja tem sido tolerante, meus amados, com os conceitos espirituais. A igreja tem sido tolerante com os conceitos teológicos falsos que se ensinam por aí, falsos doutores, falsos teólogos. Parece que vão se aperfeiçoando na teologia para aprender coisas para desviar os outros do caminho do Senhor. Existe isso? Existe, está cheio disso por aí. Nos nossos seminários, meus irmãos, existem muitas heresias ensinadas. Se o aluno não tiver uma boa doutrina na sua igreja de origem, ele roda, sai de lá com outro pensamento, sai de lá com outros princípios doutrinários. Muitos saem de lá até incrédulos. E muitos acabam entrando no ministério pensando que é um negócio, pensando em ganhar dinheiro. Ser pastor não é ganhar dinheiro, é ganhar alma. Ser pastor é orientar as ovelhas do perigo que elas estão correndo pelo ataque do inimigo. Ser pastor não é ser dono de empresa. Ser pastor não é andar com um carro importado caríssimo por aí, não é ter uma conta bancária grande, bonita por aí. Mas infelizmente nós vivemos isso, mas no tempo em que líderes que se dizem pastores ficam milionários em pouco tempo, sugando dinheiro das ovelhas. Alguns segmentos exigem que a ovelha venda sua propriedade, suas casas, e deposite todo o dinheiro naquele segmento religioso. Está cheio disso por aí, é patente, todo mundo sabe. Não estou criticando as pessoas estão fazendo, estou falando uma verdade que todos sabem. Não estou criando essa história.
Isso mesmo é para advertência para nós não seguirmos falsos ensinamentos. A Bíblia nos adverte: não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos olhar para trás. O nosso foco é Jesus, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu, não é coisas materiais aqui. Por isso que o Senhor nos advertiu que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas Ele iria acrescentando à nossa vida. Eu nunca me preocupei em ficar rico, muito embora tive oportunidade para isso. Sempre preocupei em pautar a minha vida nos caminhos do Senhor pela palavra de Deus. Há muitos anos aqui eu declarei perante a igreja: pode mostrar meu nome aí, ver se acha alguma coisa errada no meu nome na praça, pode levantar. Lembra, talvez como mais antigo lembra disso. E alguém levou isso a sério, alguém ouviu isso, tornou-se membro dessa igreja e fez o levantamento da minha vida espiritual, da minha vida familiar, da minha vida financeira. Foi no gabinete e confessou para mim e para minha esposa que ele veio para cá com o objetivo de minar o ministério, de me colocar para fora da igreja, procurando algo errado em minha vida. E ele disse que não achou nada. Eu nunca mais tirei isso. Eu falei isso agora: vocês não podem ficar na minha vida não, viu? O cara levou a sério, mas foi bom que ele viu com quem estava lidando com o homem de Deus. Então a igreja, meus irmãos, não disciplina mais os rebeldes praticantes do pecado. A igreja tem sido tolerante com a prática do pecado. Há muitas igrejas, inclusive da nossa própria denominação, que não existe nenhum tipo de disciplina, nem de suspensão de atividade, muito menos de desligamento. E a pessoa continua lá exercendo o ministério e vivendo em pecado. Pessoas tendo outra família fora da sua família, está lá pregando, está lá ministrando, está lá exercendo funções em muitas igrejas de batistas. Verdade. Um pastor uma vez me ligou para mim e disse: pastor, isso, pastor igual eu hoje da extinção. Ele disse: eu não consigo fazer a minha igreja como faz a sua. Não sabe exatamente quantos membros tem, quem frequenta e não frequenta, porque o irmão leva a sério e leva a igreja a ficar disciplina quem precisa ser disciplinado. Os falsos mestres estão entre nós. No texto em apreciação, o apóstolo Pedro afirma que assim como no passado havia falsos mestres e falsos profetas, ele diz que também em nosso meio haveria e há, no nosso meio hoje continuará tendo, porque sempre existiu no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11:19. Dizer que até é bom se manifesta esse tipo de pessoas, até que ensinem heresias, para que as pessoas que estão lá da verdade da palavra de Deus se posicionam com sua visão voltada para Cristo Jesus, para as verdades ensinadas por Cristo nosso Salvador. Então hoje nós temos entre nós, agindo livremente, meus irmãos, os falsos, divulgando os seus falsos conceitos bíblicos, enganando a muitos. A Bíblia nos garante que só não serão enganados os escolhidos do Senhor. Se você é um escolhido, se você é pessoa salva, verdadeiramente salva, você não vai vacilar, mas você não pode tirar os olhos de Cristo. Lembra daquele hino que o Monjair cantava aqui, que Luiz Carvalho gravou: não tira os olhos de mim? Deus falando para nós não tirarmos os olhos dele. Quando Pedro estava indo em direção de Jesus, andando por cima das águas, enquanto ele olhava para a pessoa de Cristo, ele andou tranquilamente sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo, o que aconteceu com ele? Ele afundou e clamou pela misericórdia. Às vezes nós fazemos isso, tiramos os olhos de Cristo, nos afundamos, não clamamos por misericórdia, vamos parar no fundo do poço, na miséria. E depois é difícil sair de lá, porque a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro.
Os falsos mestres são travestidos de religiosos, como os bodes, falsas ovelhas, são travestidos de ovelhas. É aquele que parece que é ovelha, mas não é. Lembra dos dois irmãos, Jacó e Esaú? A enganação da mãe para enganar o pai. Esaú era peludo, Jacó era liso. E então, o que a mãe fez? Preparou uma pele de animais e colocou sobre o seu filho Jacó. E quando ele foi buscar a bênção no lugar do irmão, porque ele havia comprado a bênção através de um prato de lentilha, o outro faminto deu o direito de ser o sucessor do pai para o irmão mais novo. Não é bom que zero gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. A Bíblia diz que Jacó veio agarrar o calcanhar de Esaú, aquela garra de vencedor, vencedor. Então, quando Isaac passa a mão e disse o pelo, graças ao feijão pelo de Esaú, mas a voz é de Jacó. E Jacó disse: não, sou eu, Esaú mesmo, me dê a bênção. Depois que ele recebeu a bênção patriarcal, depois vem então o verdadeiro, o mais velho, para pedir a bênção, e então o pai percebe que foi enganado e diz para o filho: você perdeu a bênção, porque já passei para outro que veio em seu lugar. Ele criou aquela confusão, a mãe manda Jacó embora, lembra da história? Mais tarde, quando ele volta, ele diz que Deus abençoou, teve um encontro com o irmão, ele morrendo de medo de ser morto pelo irmão, mandou um bagalhão na frente, muitos presentes, uma riqueza enorme, tentando comprar a ira, apagar a ira do irmão, mas o irmão já estava quebrantado. E ela ouviu então um ponto maravilhoso dos dois irmãos. A falsidade, meus irmãos, vem lá de trás, tá? Então a Bíblia diz em Mateus 7,15 o seguinte: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É Jesus que falou. Não é profeta, não é apóstolo Pedro, nem Paulo, nem qualquer outro. Foi Jesus que falou isso aqui. Então nós podemos ser enganados facilmente se não observarmos firmemente. Jesus nos chama a atenção: acautelai-vos. Os falsos mestres são comerciantes da fé e estão interessados no dinheiro, das ovelhas, dos crentes, nem nada, e nada mais. Eles inventam algum tipo de história para enganar, vendem, cobram por tudo, até para orar no enfermo. Tem nada de graça, não. Nosso retiro é bom demais, né, irmãos? O refrigerante é de graça, o outro é de graça. E come-se à vontade, refrigerante as coisas o dia inteiro. Isso aqui é bênção. Mas lá em outros lugares, nada é de graça. A igreja católica também não é nada de graça, sabia? Tudo se paga. Tudo. Deus então punirá os falsos mestres. Essa questão de invenção de história, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 2,5 e Miqueias 3,11 fala disso, tá? Mas Deus punirá os falsos mestres, segundo Pedro, capítulo 3, versos 4 e 5, 4, 5 e 6, nós lemos. Pedro nos apresenta 3 histórias para nos advertir que Deus punirá os falsos mestres. Primeira história, os anjos caíram. Olha o verso 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, para a condenação do fogo ardente, não é? Então, Deus então não poupou Lúcifer, que era um anjo de luz, comandante dos seres angelicais dos céus, o regente da musical do céu, foi expulso de lá. E com ele, uma multidão de outros que aderiram. Já falei que outras vezes, sempre surge alguém com uma ideia errada, uma ideia que não é aquilo que é ensinado pela igreja,
ele tem adeptos, por incrível que pareça. Vem com as heresias, as coisas sem fundamento, e ele arranja adeptos, tira gente da igreja. Mas por que as pessoas vão na onda, não é? Então, essa história, assim como Deus expulsou da sua presença os anjos caídos, que transformaram em anjos maus, demônios, para os quais estão a redenção, diz a palavra, eles estão reservados para o juízo final. Segundo a história, o mundo antigo, verso 5, não pegou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Por causa da rebeldia dos homens, Deus enviou o dilúvio por causa do pecado. Eu creio que no tempo de Noé, a coisa estava ruim, hoje está pior. Deus destruiu todos, somente Noé, sua esposa, os filhos, foram só 8 pessoas. E a terceira história que Pedro conta é a cidade de Sodoma e Gomorra. As 2 cidades foram destruídas pelo Senhor, fogo ardente desceu e destruiu as 2 cidades, porque eram cidades que viviam na promiscuidade sexual, o homossexualismo corria solto ali, homem com homem, mulher com mulher, até chegaram aí na porta da casa de Ló, quando os anjos foram lá para libertar o sobrinho de Abraão. Eles queriam que fosse colocado para eles ali fora, os anjos, para que tivessem relações sexuais com eles. Lê lá a Bíblia, você vai entender essa história. Não se iluda, Deus não tomará culpado por inocente. Deus julgará com retidão. A cidade, as 2 cidades de Gomorra foram destruídas com fogo, isso apontando o final dos tempos. Pedro então estava preocupado com os estragos que essas coisas estavam causando na igreja do seu tempo, mas preocupado também que esses falsos iriam causar na igreja no futuro. Ele fala agora como eram aquelas pessoas. Eles parecem agressivos demais. E Pedro orienta a igreja dizendo: eles eram carnais, verso 10. Eles eram imorais, verso 10. Eles eram arrogantes, no verso 11. Desprezavam as autoridades. Eles eram blasfemos, verso 12. Eram irracionais. Eles eram adúlteros. Eles eram avarentos, verso 15 e 16. Mercadores da fé. Eles eram fontes de água seca, verso 17. Eles eram falsos crentes, versos 8 e 19. Está falando que tinha, esse pessoal era assim lá. Eu pergunto hoje, não tem pessoas com essa mesma classificação no meio do povo de Deus? Existe isso. Existe. Finalmente, meus irmãos, Pedro encerra o seu ensino dizendo que os falsos mestres eram irrecuperáveis espiritualmente falando. Versos 20 a 22. Não há recuperação para isso. São aqueles que chegarão na presença do Senhor. Eles dirão: Senhor Jesus, nós pregamos muito em teu nome, então fizemos milagres e prodígios, até ressuscitamos mortos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E o Senhor dirá para esses falsos: não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele dirá isso para aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador. Se você vem através do tempo rejeitando a pessoa de Cristo como Salvador da sua alma, você não tem aberto seu coração para Jesus, você ficará do lado de fora, você não entrará no céu, e você receberá do Senhor Jesus também essa mesma sentença: apartai-vos de maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu pergunto: você quer passar a sua eternidade no inferno ou no céu? Ninguém quer ir para o inferno, mas muitos não querem abandonar o pecado e seguir Jesus.
Pecar é tão bom, é gostoso pecar. O pecado é bom. O pecado é maravilhoso. Mas te leva para o inferno. Só Jesus tem o poder de perdoar nossos pecados e nos salvar. Nós precisamos mudar a nossa visão. Você que ainda não está aí caminhando sem Cristo, você não tem compromisso com o corpo de Cristo, não fez uma entrega de sua vida ao Senhor verdadeiramente, você está correndo risco. Você pode morrer hoje. Se você morrer hoje, para onde você irá? E se Cristo voltar agora, você vai subir ou você vai ficar? Você tem que pensar nisso. Você não pode estar adiando a sua conversão. Abandone o pecado, abandone o adultério, abandone as coisas erradas que você tem feito. Venha para Jesus. Ele diz que você tem que vir para Ele da maneira que você está, cansado, oprimido pelo demônio. Você é uma pessoa oprimida pelo demônio. Uma pessoa que não tem Cristo é dominada pelo demônio, e ela diz: não tem a percepção disso, porque ela está com a sua mente cauterizada, seu coração está trancado, ela não abre o coração para o Senhor, sua mente está fechada, ela só tem mente para as coisas erradas. O apóstolo Pedro diz que esse tipo de pessoas que ele trata aqui são pessoas que não têm comunhão com Deus, como servo do Senhor Jesus. A pessoa que não é salva não tem comunhão com Deus. A pessoa que não é salva não serve ao Senhor, não é servo do Senhor. É por isso que nós devemos tomar cuidado para que nada nos engane. Os nossos olhos devem estar fixados somente na pessoa, em Jesus Cristo, para que não venhamos tomar o caminho do afastamento do Senhor Jesus, para que não venhamos tomar o caminho da perdição, para que não venhamos tomar o caminho do inferno, mas que prossigamos no caminho do céu, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um meio de você ir ao céu, só Jesus. Ele morreu na cruz para salvar você. Ele morreu na cruz para te salvar. A cruz não salva ninguém, mas aquele foi pregado nela sim. E a cruz tem um simbolismo. É como fosse a ponte para nos tirar do abismo, para nós sermos transportados para o reino do Senhor. Mas não é a cruz em si. A cruz tem um símbolo importante. Mas naquela época, quem era morto numa cruz era considerado como maldito. Jesus foi feito maldito por sua causa, por causa dos seus pecados. Foi feito maldito por causa dos meus pecados. Mas Ele morreu na cruz para nos dar a bênção do perdão, a bênção da salvação. Você não quer nesta noite entregar sua vida a Jesus? Você não quer tomar uma posição agora? Acho que chega, não basta. Você já perdeu muito tempo aí no mundo, já perdeu muito tempo pecando. Pare de pecar. Abandone a vida pecaminosa. Entregue a sua vida a Jesus. Baixe a sua cabeça.